Muito bem, no bloco 1 nós vamos falar sobre uma medida importante na área da gestão, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Antes de você fazer qualquer investimento, é importante nós sabermos qual será a taxa de retorno. No entanto, deparamos-nos com vários parâmetros para calcular essa taxa. Quando o investimento já foi realizado, também nós precisamos de um critério para calcular e acompanhar esse seu retorno. O retorno sobre o capital investido é uma das medidas. Poderíamos ter outras sobre como o retorno sobre o capital investido pelos sócios. Um outro índice poderia ser o lucro por ação. As taxas de retorno de investimento, elas representam a razão entre o lucro que você está tendo e o capital investido. O conceito de retorno sobre investimento ele foi criado em 1977 e foi disseminado aí para todos os projetos na época de implantação dos chamados ERP, que são os pacotes de sistemas integrados de gestão. Eles entraram na moda aí na década de 90. No Brasil, grande parte das empresas já fez uso desse método. Recomenda-se não buscar números estratosféricos para fazer comparações, principalmente baseados em outras experiências de mercado. O retorno do investimento de uma empresa, ele nunca é igual ao de uma outra. Esse retorno, ele foi sistematizado por uma série de ferramentas, tá? Foram criadas pelo mercado e muitos sistemas possuem um módulo específico que contabiliza a métrica de fazê-lo. No entanto, o ponto forte desse método é levar uma ampla exposição dos motivos que envolvem toda a cúpula da empresa e respondem em todos os níveis para aprovar um projeto de investimento. Os melhores resultados obtidos, quando existe, de fato, um comprometimento global dos executivos, deve estar de acordo com essa taxa de retorno. De acordo com o Gartner Group, 75% das iniciativas que não apresentam um retorno mensurável falham por causa da falta de envolvimento dos executivos. Até bem pouco tempo, o gerenciamento das empresas ele era muito voltado para o objetivo fim da sua atividade principal, que era aperfeiçoar o serviço ou o produto e aumentar a participação no mercado. Buscava-se o aumento do lucro sem preocupar-se com a gestão financeira. Nesses tempos de economia global e altamente dinâmica, não há sucesso empresarial garantido sem a correta exploração das oportunidades propiciadas pela gestão financeira. Temos uma contradição. Ao mesmo tempo que a moderna empresa não pode correr o risco de se distanciar do seu negócio fim, sob o risco de perder a competitividade, por outro lado, nós temos também que nos arriscar para aproveitar as oportunidades de negócio. A velocidade da concorrência é cada vez maior e o gestor tem que estar cada vez mais voltado ao negócio da empresa e ao seu faturamento direto. O gestor precisa estar atento às mutações do mercado e ter conhecimento completo do seu público-alvo. Vamos ver alguns números sobre o chamado retorno sobre o capital próprio no Brasil. Nós temos aqui uma figura bastante interessante que mede essa rentabilidade do patrimônio. O cálculo é simples, você tem que pegar o lucro da sua empresa e dividir pelo capital próprio, pelo capital que é seu lá na empresa, aquele que você integralizou e aquele que foi acumulado ao longo dos anos pelos lucros que você teve. Geralmente, se a sua empresa tem uma contabilidade eficiente, na conta lá do balanço chamada patrimônio líquido, nós temos esse tal capital próprio. Se você então divide o seu lucro líquido pelo patrimônio líquido, ou seja, o lucro que você gerou por esse capital próprio, você tem uma taxa. Essa taxa se chama retorno sobre o patrimônio líquido ou retorno sobre o capital próprio. Olha aqui que interessante. No Brasil, eu tenho aqui as taxas desde o ano de 2003. Vejam vocês que em 2003, as empresas brasileiras, aqui nós temos os números das 500 maiores empresas do Brasil. Essa taxa de retorno estava em torno de 12,4%, permaneceu nessa faixa de 12% até 2007. A partir de 2008, vejam aqui o impacto da crise, caiu para 8,1%,
Depois houve uma leve recuperação da taxa. Em 2010, o retorno sobre o capital estava em 10,7% e, infelizmente, no ano de 2012, né, nós tivemos aí um retorno médio por volta de 4%. Vejam vocês que no ano de 2013 até 2007, nós tínhamos uma taxa de retorno 3 vezes maior do que a taxa de retorno que foi apresentada pelas 500 maiores empresas no Brasil no ano de 2012. Essa taxa muito baixa, ela é ruim por quê? Porque ela desmotiva os investidores a colocarem dinheiro na empresa e continuarem a empreender. Então, se essa taxa começa a cair, realmente nós temos mais dificuldades para alavancar empresas, para poder efetivamente gerar emprego, gerar riqueza, enfim. Isso produz um efeito danoso no processo de crescimento econômico. A importância da margem líquida em qualquer negócio. A margem líquida ela é um indicador de eficiência com o qual nós podemos verificar se a empresa é eficaz ao administrar o seu próprio negócio. A margem líquida é calculada dividindo-se o lucro líquido da empresa pela sua receita líquida total. Quanto maior for essa margem líquida, mais eficiente a empresa é durante as suas operações. A margem líquida ela varia muito entre os setores da economia, fazendo com que empresa com margem menor pareça ser ineficiente. Porém, isso pode ser uma característica do próprio setor. As empresas que são mais lucrativas são as que possuem as maiores margens líquidas. Entretanto, o resultado ele deve ser analisado dentro de um contexto maior, comparando, por exemplo, com as margens da concorrência e com os fatores externos. Muitas empresas, por exemplo, sacrificam a margem para obter mercado. Neste caso, o ganho de mercado pode ser compensado por lucros futuros maiores. Um dos erros mais comuns na gestão de pequenas empresas é desconsiderar que a venda de um produto ela deve remunerar todos os custos variáveis. Aqui nós temos as matérias-primas, nós temos a indústria ou, no caso de um comércio, a compra do produto, né, que também é importante. Tudo isso aí é custo variável que precisa ser, de fato, coberto por essa receita. E também é necessário cobrir os custos fixos, o aluguel, os salários administrativos, né, a depreciação de máquinas, equipamentos, além das despesas financeiras. Quando a empresa tem um foco no markup, que é esse índice que a gente usa para formar preço, principalmente na área de vendas, né, isso pode esconder uma perda de lucratividade, especialmente em empresas que têm altos custos fixos ou despesas financeiras. A lição para os pequenos empresários é tentar incluir no cálculo das margens a parcela de custos fixos operacionais que o preço de venda deve cobrir. Com isso, chega-se ao conceito de margem bruta, definida como a relação entre o lucro operacional, que é aquele da operação, que considera todos os custos, e a receita líquida, que representa aí toda a receita da empresa, menos os impostos sobre as vendas, menos as devoluções e os abatimentos. Esse conceito abrange todos os custos operacionais, mas ele também não revela a verdadeira margem, pois uma empresa, com muitas despesas financeiras, por exemplo, pode apresentar uma boa margem operacional, mas acabar tendo prejuízo no final. Para você analisar a verdadeira margem, deve-se olhar a margem líquida, definida como a relação entre o lucro líquido, aquele que realmente sobra lá no final da demonstração, e a receita líquida de vendas da empresa. Neste caso, nós teríamos a margem que fica com os donos para cada unidade vendida pela empresa. Vamos conhecer um pouco dessas margens no Brasil. Nós temos aqui um gráfico que mostra a margem líquida. Então, como eu disse, a margem líquida, você pega o lucro líquido, que é aquele lucro que resulta da receita de vendas, menos o custo da mercadoria, menos todas as despesas operacionais, menos as despesas financeiras, menos os impostos, aí o que sobra a gente chama de lucro líquido. Se você pegar esse lucro, que é aquilo que sobra tirando todos os custos, despesas e impostos, o que sobra você vai dividir pela sua receita, tá? Pelo seu faturamento lá no mês. Então você vai encontrar números
mais ou menos iguais a esse, se você estiver trabalhando com margens, aqui no caso, a margem média das 500 maiores empresas do Brasil. Vejam vocês que no ano de 2003, nós estávamos com uma margem líquida em torno de 9%. Depois, no ano de 2005 a 2007, essa margem ficou no patamar de 10%. Em 2008, nós tivemos a crise financeira, essa margem já caiu para 6,8%. Tivemos uma recuperação no ano de 2009 e 2010, trabalhando aí com margens de 9,3% a 10%, quer dizer, em 2010 nós conseguimos recuperar as margens que estávamos trabalhando no ano de 6, 7, 8. Depois cai, em 2011 a nossa margem já cai para 8% e no ano de 2012 aquilo que sobra de fato para o negócio foi em torno de 4,1%. Vejam que com uma margem de 4,1%, o empresário precisa conhecer muito de custo, né? Ter um sistema de informação de custo muito eficiente, porque qualquer erro ali, de fato, pode colocá-lo numa situação de prejuízo. Então, com margens de 4%, e aqui, desculpem, aqui eu estou falando das 500 maiores empresas do Brasil, fica difícil você não controlar bem os seus custos. Muito bem, no terceiro bloco nós vamos tirar dúvidas, né? Eu tenho uma pergunta aqui de um amigo nosso que diz o seguinte: como eu faço para recuperar o que eu perdi quando eu investi em um fundo de inflação? Bom, a cada novo investimento que nós fazemos na vida, seja no âmbito pessoal ou profissional, nos deparamos com diversos dilemas e restrições. E são essas restrições que nos fazem ter a grande capacidade de nos diferenciar no meio da multidão, que é a capacidade de escolher. Como só é possível realizar boas escolhas quando nós temos boas informações, a capacidade de analisá-las corretamente faz parte do nosso desafio enquanto investidor. Seguindo esse raciocínio, a Ambima criou diversos índices de acompanhamento do mercado de renda fixa para atender a demanda dos investidores, ou seja, os índices de mercado da Ambima, ou IMA, é uma família de índices que representa uma carteira teórica, que demonstra a evolução da carteira de títulos públicos federais a preços de mercado, e com uma abrangência bastante grande, chega aí a representar 97% do mercado de títulos. Exatamente por ter essa representatividade, é que muitas vezes essa carteira teórica ela é usada como um parâmetro, tá, a ser superado pelos gestores de fundo de investimentos. O fundo atrelado à inflação, né, principalmente os atrelados aí pelo IPCA, eles sofreram com as seguidas elevações das taxas de juros, acompanhando as expectativas do mercado. As previsões para os próximos meses ainda não são animadoras. Nesse caso, vale a pena você rever essa estratégia de investimento sem aumentar suas aplicações nessa classe de fundos de índice, tendo em vista aí uma expectativa de 9% da taxa Selic no relatório do Banco Central. Para recuperar o que você perdeu, eu sugiro que você busque na imprensa especializada os gestores de fundos que representam aí gestores de fundos multimercados que apresentam os resultados mais consistentes aí ao longo dos últimos anos e de preferência fundos que têm um patrimônio líquido maior que 1 bilhão de reais, porque na realidade esses gestores que administram esses fundos com capital acima de 1 bilhão de reais, eles são muito competentes, são bastante assertivos em diversos cenários aí da economia brasileira. Muitas vezes essa capacidade que credencia esses gestores para esse tipo de acompanhamento. Além disso, os fundos multimercados eles têm uma vantagem de atuar em diversos mercados ao mesmo tempo. E o investidor então se beneficia da estrutura de análise desses grupos para que suas aplicações tenham mais rentabilidade. Eu sugiro a você sempre realizar a alocação da sua carteira de investimentos segundo o seu prazo de investimento e os objetivos que você pretende alcançar. Ou seja, após a identificação do seu perfil, se faz possível aproveitar as tendências do mercado e se defender nos momentos de crise.
Termino aqui o programa Gestão de Negócios. Para dúvidas, críticas, sugestões, escreva para a gente no tv@unipar.br. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição.